E aí galera, beleza? Hoje é a nossa terceira aula dentro dessa série sobre radioatividade. E hoje a gente fala sobre dois processos muito importantes, chamados fissão e fusão nuclear. Vamos lá? Para começar, vamos falar sobre a fissão nuclear. Fissão é uma palavra para quebrar alguma coisa. Fissionar é quebrar, separar. O que é a fissão nuclear? É a quebra do núcleo. Acontece que o fato de você quebrar, romper o núcleo, libera uma quantidade absurda de energia. Dentro do núcleo tem uma enorme quantidade de energia, beleza? Depende do uso que você faz, essa energia pode ser benéfica, beleza? A fissão nuclear, então, é o processo de quebra do núcleo com liberação de energia. Mas lembre-se, o fato de você quebrar o núcleo muda o número de prótons que havia lá dentro. Desta forma, quebrar o núcleo, realizar a fissão nuclear, dá origem a novos elementos. Como é que isso funciona? Como é que se quebra o núcleo? O que acontece é o seguinte. A título de exemplo, vamos falar do urânio 235. O urânio 235 ele sofre fusão sendo atingido por um nêutron. Esse nêutron atinge o núcleo e quebra esse núcleo de urânio 235 em dois novos elementos. O criptônio, de número atômico 36, e o bário, de número atômico 56. Beleza? Além de formar esses dois novos núcleos, ele dá origem a três novos nêutrons e libera uma quantidade absurda de energia, beleza? O que é muito curioso. Lembre-se da questão do balanço de massa, beleza? Então dá uma olhada aqui. Se a massa inicial, ou seja, antes do processo acontecer, antes da flecha, era 235, ela tem que continuar sendo 235. Conservação da massa e conservação da carga, conservação do número de prótons. Se havia 92 antes do processo, continua sendo 92 de algum jeito depois do processo. Vamos ver então como é que fica esse balanço de massa e de carga? Se liga. Repara que a massa do urânio é 235 antes do processo, sua carga, seu número de prótons é 92. Vamos ver como ficou depois do processo, depois da fissão? Então você tem o criptônio de massa 90, 142 é a massa do bário e se liga nos três nêutrons, eu já falo dele. 90 mais 142, 232. Faltam 3 para os 235. Eles estão justamente nos 3 nêutrons, beleza? Vamos conferir essa carga? A carga era 92, havia 92 prótons, deve continuar havendo 92 prótons. Dos 92 iniciais que estavam no urânio, 36 vieram para o criptônio, 56 ficaram no bário. 36 mais 56 dá 92, beleza? Repara que como o nêutron não tem carga, esse cara nem conta para compor a carga final, beleza? Seria 3 vezes 0, não muda nada pra gente, beleza? Então tá balanceada a massa, tá balanceado o número de prótons, beleza? Vamos lá? Só que antes da gente seguir, deixa eu te mostrar uma coisa muito curiosa. Você reparou que o núcleo de urânio foi atingido por um nêutron, beleza? Só que quando isso aconteceu, esse processo da quebra do núcleo gerou novos nêutrons. O que acontece, que é muito curioso, é que estes novos nêutrons atingem outros núcleos, no caso de urânio, beleza? E você percebe que esses novos núcleos, ao atingirem outros urânios, vão gerar mais 3 nêutrons cada um, que vão atingir outros núcleos de urânio, que gerarão 3 nêutrons cada um. Você percebe então que é um processo que se autoalimenta? Isso é o que a gente chama de reação em cadeia. Então esses nêutrons que são liberados vão atingindo outros núcleos de urânio, no caso desse exemplo, e vão se autoalimentando, vai se autossustentando. Beleza? O que acontece é que depende da quantidade de material que você tenha em mãos, que você esteja trabalhando, que esteja ali, não é mais possível controlar esse processo. Se assim for, você está então diante de uma chamada massa crítica. A massa crítica é uma massa mínima necessária para que o processo se autoalimente, e a partir dali não é mais possível conter esse processo. Esse é o princípio básico, é o funcionamento das bombas atômicas, beleza? A fusão nuclear é o processo oposto à fissão, então lembre-se. Ao passo que a fissão nuclear é o processo de quebrar um núcleo em dois ou mais, a fusão é o contrário. Você vai unir mais de um núcleo e formar um único núcleo, um novo elemento, portanto, porque você vai juntar, vai somar o número de prótons, beleza? Então você tem como exemplo a união do deutério com o trítio.
beleza? Que são isótopos do hidrogênio. Se você não lembra disso, vou deixar no card aqui em cima o link para uma das nossas aulas dessa série, beleza? Onde a gente viu um pouquinho sobre esses isótopos do hidrogênio, o deutério e o trítio. A fusão dos dois, a junção dos dois núcleos, de hidrogênio 2, ou deutério, e hidrogênio 3, ou trítio, dá origem a um novo elemento, cuja massa é 4 e o número atômico é 2. Este número atômico 2 implica que esse elemento novo é o hélio. Mas por questão de balanço de massa, a massa antes era 5, lembre-se, a massa, símbolo A. Deve continuar sendo 5. Desses 5, 4 estão no novo elemento, o hélio, e 1 está aqui no nêutron. Repare que se forma um nêutron e que a soma das massas continua dando 5. O balanço de prótons também é importante, também deve existir. Se liga. Um do hidrogênio com um do outro hidrogênio, claro, hidrogênio tem que ser número atômico 1. Vai formar 2 prótons, nenhum aqui no nêutron, beleza? Essa é a quantidade de energia liberada, beleza? Essa energia é extremamente grande, é uma quantidade de energia absurda que é liberada nesse processo. Os processos nucleares têm essa propriedade, beleza? De liberar muita energia, tudo bem? Depende do processo, ele também consome muita energia para acontecer, mas ele devolve muito mais energia, beleza? Vamos falar então de algumas aplicações, de alguns usos que se pode fazer do fato de se conhecer, de se entender as propriedades sobre a radioatividade dos elementos químicos. Então você tem algumas aplicações medicinais para os elementos, por exemplo, não são as únicas, beleza? Mas acho muito curioso, por exemplo, então o uso do tecnécio, do tálio, do iodo 123, o galho, o flúor, beleza? Que tem esses tempos de meia-vida. Se você não lembra o que é tempo de meia-vida, ou seja, o tempo para que metade da quantidade daquele material caia pela metade, eu vou deixar no card aqui em cima o link para a nossa aula sobre isso. Vale a pena dar uma olhada, é um conceito importante, você vai ver bastante em vestibulares e concursos públicos, tá bom? Se liga. Então o tecnécio é utilizado para exames de imageamento da tireoide, do cérebro, dos rins, beleza? O iodo 123 é famoso por causa de exames da tireoide, sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo. É por isso que volta e meia você vê escrito em pacotes de sal, dizendo assim, ó, sal iodado. Iodado? O que tem de iodo aqui? Beleza? É colocado uma quantidade de iodo no sal para evitar problemas na tireoide, porque se houver esse tipo de problemas, uma maneira de detectar isso, tá, é utilizando um isótopo radioativo do iodo, o iodo 123, que tem esse tempo de meia-vida aqui. Aqui você vê algumas imagens de uma glândula tireoide saudável e uma com hipertiroidismo. E um tratamento para isso envolve a utilização de um isótopo radioativo do iodo, o iodo 123, beleza? Bom, infelizmente, galera, nem tudo são flores, né? Então, existem também algumas aplicações muito pouco nobres, de muita pouca valia para a humanidade, para as pessoas de maneira geral, tudo bem? E uma delas são as aplicações para fins bélicos, para fins armamentícios, como as bombas. Beleza? Então, o urânio fissionável, ou seja, aquele que é passível de ser quebrado, cujo núcleo pode ser quebrado, fissionado, é o isótopo 235, de massa 235. Para você ter uma noção, uma bomba atômica ela tem o poder destrutivo de mais ou menos 20 mil toneladas, não 20 mil quilos, 20 toneladas, 20 mil toneladas de TNT, de dinamite, beleza? Agora o que acontece? Essa bomba ela tem a capacidade de produzir mais ou menos em torno de 8 vezes 10 a 13ª, 8 vezes 10 a 13 joules, beleza? De energia. Agora veja, um só mol de urânio 235, ou seja, 235 gramas de urânio, liberam essa energia aqui, beleza? Eu quero que você tenha a dimensão do poder destrutivo de uma bomba atômica, beleza? Com esses cálculos que a gente vai fazer aqui na química. Mas primeiro eu quero te explicar uma coisa, se liga. Como é que funciona uma bomba nuclear? Uma ogiva funciona mais ou menos assim. Eu quero que você veja que você tem uma partezinha aqui com uma massa subcrítica de urânio 235 e outra aqui com também uma massa subcrítica, ou seja, aquilo que ainda pode ser controlado, é um processo controlável. Agora o que acontece? Não sei se você percebe, esse triângulozinho aqui, ó, essa parte com massa subcrítica, ela encaixa perfeitamente nessa parte aqui. Como é que funciona a bomba? Quando é que se torna um processo irreversível, ou seja, uma reação em cadeia? Se liga. Quando você vai realmente detonar a bomba, você explode TNT, você explode dinamite. A explosão impulsiona essa parte aqui,
esse pedacinho com massa subcrítica, e ele é projetado e encaixa bem aqui. Você percebe que quando eu juntar os dois pedaços de massa subcrítica, o resultado é massa crítica? Ou seja, o estrago está feito e você conhece a história. Os resultados, os impactos são terríveis e o mundo os conhece até hoje, tá bom? Agora eu quero que você tenha a dimensão de quanto eu preciso de material para fazer isso. Quanto é a massa crítica? Eu sei o que é massa crítica, mas quanto é massa crítica, por exemplo, no caso do urânio? Dá uma olhada no absurdo, se liga. O urânio 235, um mol dele pesa 235 gramas, beleza? A gente tem a informação de que a bomba em si produz 8 vezes 10 a 13 joules. Cada mol produz 2 vezes 10 a 13 joules. Esse cálculo me mostra que para eu produzir com urânio 235 o poder de destruição da bomba, eu vou precisar de mais ou menos 1 kg de urânio 235. A bomba pode conter, a ogiva, 1 kg, apenas 1 kg de urânio, beleza? Ou seja, o absurdo equivalente a 1 kg de açúcar. Um pacotinho de açúcar de urânio é capaz de gerar toda essa destruição e toda a destruição que a história nos mostra. É realmente muito absurdo, é uma péssima aplicação para esse tipo de material, beleza? Para essa quantidade de energia tão grande que poderia ser usado de outra forma. É claro que também há os seus riscos em usinas nucleares, mas se é possível produzir energia, talvez não seja interessante produzir para fins bélicos, beleza? Galera, essa então foi uma aula bem rápida, só para mostrar os processos de fusão e fissão nuclear, que são importantes, volta e meia você vê em termos de vestibular e concurso público. Fica ligado então, qualquer coisa deixa suas dúvidas nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Valeu!